Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é a continuação da nossa saga desvendando como é que a gente integra nossas aplicações JavaScript com a carteira de criptomoedas MetaMask. No vídeo passado, eu mostrei como fazer a consulta de saldo e transferência de BNBs entre carteiras. Nesta lição, eu vou mostrar como você faz saldo e transferência de qualquer token transacionado aí na rede que a sua MetaMask estiver conectada. Tudo isso com JavaScript. Então, se o assunto lhe interessa, tenho certeza que você vai gostar desse aulão aqui. Se prepara que ele está muito rico, muito recheado de informação. Então vamos lá. Na primeira parte, né, que eu ensinei a manipular ali, ver saldo, transferência, etc., na MetaMask, usando a carteira MetaMask, eu fiz isso em cima de BNBs, certo? Para quem não sabe, o BNB, ele é a moeda da Binance, né? Ele é a criptomoeda que, inclusive, financiou a fundação da Binance lá em 2017. Né? O CZ fez o ICO lá do BNB para levantar fundos para a criação da exchange dele. E isso quer dizer que quando foi criado a blockchain da Binance, a BSC, né, o BNB ele veio como sendo a criptomoeda nativa da rede, certo? Assim como tem lá na rede do Bitcoin é o Bitcoin, na rede da Ethereum é o Ether, na rede da Binance a criptomoeda nativa é o BNB. Então qualquer transação que você faça na rede da Binance, automaticamente isso vai estar transacionando BNBs, certo? Esse é o padrão, esse é o default, transacionar BNBs naquela rede. Por isso que na primeira parte desse tutorial, né, de Web3, com MetaMask, etc., a gente fez as coisas em cima de BNB, porque é o padrão, certo? Se você conectar na BSC, que é a rede da Binance, você vai estar recebendo, enviando e vendo saldo de BNBs. Assim como se você fizer, né, uma conexão na rede da Ethereum, inclusive você pode fazer com a carteira MetaMask também, ela é compatível com Ethereum e com BSC, certo? Você vai estar transacionando aí, enviando, recebendo e vendo saldo de Ether, né, de ETH, certo? Qualquer outra criptomoeda, né, qualquer outro token, na verdade, que você quiser ver saldo, fazer transações e etc., você não vai utilizar as funções genéricas da blockchain para essas atividades. Você tem que usar o quê? O smart contract que define aquele token. Então, a dúvida mais recorrente que teve é, Luiz, você mostrou ali como é que vê saldo de BNB. Você mostrou como é que faz transferência de BNB. Mas se eu quiser ver saldo de, sei lá, USDC, se eu quiser transferir, sei lá, ETH, por exemplo, tá? O seu código não está funcionando para isso. Tem algum bug? Tem alguma coisa errada? Não. O código ele está perfeito. Só que o código que a gente criou na primeira parte, eu vou revisitar eles com vocês aqui, ele é em cima das funções nativas da blockchain, consequentemente é só em cima da criptomoeda nativa da blockchain que vocês estiverem conectados, certo? E aquele código que eu mostrei, inclusive, funciona tanto para Ethereum quanto para Binance, tá? Você só vai abstrair, num é BNB, no outro é ETH. Se você quiser manipular qualquer outro token, a primeira coisa que você tem que entender é que você não vai utilizar as funções nativas da blockchain, você vai ter que rotear a sua requisição por dentro do contrato do token que você quer ver saldo, manipular e etc. E esse entendimento, mesmo que a nível de usuário do smart contract, é vital para qualquer coisa que vocês vierem a fazer ligadas a dApps, a Web 3.0, a bots para exchanges descentralizadas. Então, eventualmente, alguém me pede, Luiz, eu queria fazer um bot para PancakeSwap, eu queria fazer um bot para Uniswap, né, para alguma DEX, alguma coisa assim. A base para você conseguir fazer esse tipo de bot, tá, é você entender o mínimo, o básico de smart contracts, pelo menos a nível de interface. Né? Eu vou falar mais disso na prática, mas pelo menos ali a nível de entender as funções e como é que eu utilizo elas, certo? Então, o que eu vou mostrar aqui hoje é como é que a gente faz essas mesmas funções que a gente fez na parte 1 desse tutorial, envolvendo ali só BNB,
como é que a gente faz isso para outros tokens quaisquer que rodem na BSC. E se você, claro, mudar ali os endereços, você consegue utilizar também o mesmo código na rede da Ethereum. Tá? Então, Ethereum e BSC, a Binance Smart Chain, vão funcionar da mesma forma que eu vou mostrar aqui. Tá? Eu vou testar em cima da rede da Binance, que é a rede que eu estou mais acostumado, que eu conheço mais os endereços, etc. Mas funciona também na rede da Ethereum. Uma outra vantagem de utilizar a rede da Binance é que ela é uma rede muito mais barata, certo? Toda vez que você realiza transações nas redes da Ethereum e derivadas, você paga uma taxa de gas, que a gente chama, né, de gas, né, que é uma taxa de transação para uma taxa de execução da sua transação para que ela fique registrada na blockchain. E na Binance essas taxas são muito mais baratas do que na rede da Ethereum. Tá? Talvez isso no futuro mude. O time da Ethereum vem trabalhando já há alguns anos na Ethereum 2.0 para resolver esses problemas, certo? Mas hoje, né, utilizar a rede da Binance, utilizar a BSC, é muito mais barato do que você utilizar a rede da Ethereum, tá bom? Em linhas gerais, pelo menos. Na lição passada, a gente criou o código para ver saldo e para transferir fundos, certo? Utilizando a carteira da MetaMask. Eu dei uma leve evoluída naquele código só para organizar ele melhor, certo? Mas não tem nada aqui muito significativo de alteração. O que eu fiz aqui naquele projeto que vocês encontram no GitHub? Tá? E o GitHub você tem acesso lá no post do blog, que eu botei o link ali no chat. Quem estiver assistindo gravado vai ficar na descrição do vídeo. Eu criei um módulo MetaMask Service, certo? E eu organizei aqui em funções. A gente tinha uma função para ver saldo, certo? Eu criei aqui uma função getBNBBalance, porque é só saldo de BNB. A gente criou uma função para fazer transferência de BNBs. Então aqui eu tenho a função transferBNB, certo? E como essas duas funções, elas tinham um código em comum, que era o código de conexão na carteira, certo? Eu puxei isso para uma outra função chamada getMetaMaskProvider. Tá? Isso aqui é só a refatoração do código que a gente já tinha, tá, gente? O que o getMetaMaskProvider faz? Ele verifica se eu tenho a MetaMask instalada no browser, tá? Quando a MetaMask é instalada no browser, ela injeta um objeto Ethereum na window. O window é a janela do navegador. Tá? Então, se eu não tenho window.ethereum, quer dizer que eu não tenho MetaMask instalada no browser. Daí ele vai me xingar aqui. Depois, eu verifico a permissão do meu DEP na MetaMask do usuário. Então, a primeira vez que o usuário utilizar a sua aplicação, você tem que pedir a permissão dele para se conectar na sua MetaMask. E a gente pede essa permissão com essa função aqui, ó, window.ethereum.send, passando o comando eth_request_accounts. Então, isso aqui, se eu não tenho permissão ainda na minha aplicação, dispara a MetaMask pergunta para o usuário, a aplicação quer se conectar, você aceita? Daí o usuário aceita ou não, tá? Nas vezes que o usuário acessar de novo a sua aplicação, ele não vai pedir de novo. Aqui no meu caso, como é uma vez subsequente, né, ele não vai pedir a permissão, certo? Mas a função está aqui de pedir permissão. E tem um código aqui que, depois dessa linha aqui, esse código a gente já tinha. O que ele faz? Ele carrega um provider. O que é um provider, gente? Um provider, ele é como se fosse um conector na blockchain. Quando você vai fazer alguma coisa na blockchain, você precisa de um provider, que é como se fosse uma conexão. Aqui a conexão que eu estou utilizando é do tipo Web3. Né? Conexões do tipo Web3, eu posso passar o objeto da minha carteira para ele, e ele faz a conexão com a blockchain através da minha carteira. Então, minha aplicação conecta na MetaMask, MetaMask conecta na blockchain, certo? Qual blockchain? Aquela está configurada ali, que no meu caso é BSC, tá bom? Existem outros tipos de conectores, tá? Isso no futuro a gente pode trabalhar também em lives aqui, certo? Que, por exemplo, eu posso usar como conector JSON RPC, eu posso usar como conector WebSockets, tem vários outros tipos de conectores em blockchain, tá bom? Mas aí esses outros conectores, eu tenho que saber em qual nó que eu vou me conectar, seja um nó meu, que está rodando na minha máquina, ou algum nó público na internet, certo? Aqui é mais fácil fazer, porque a gente vai conectar numa carteira nossa, e a carteira daí se vira para se conectar na blockchain, tá bom? E eu incluí também uma novidade aqui, que foi esse código aqui, ó. Provider.onNetwork. O que isso aqui faz? Aqui eu estou dizendo que toda vez que mudar a rede da minha carteira, vai disparar esse código aqui. Network é o nome do evento de troca de rede na minha carteira,
certo? Então, se o usuário, por algum motivo, mudar a rede lá em cima, vai disparar esse evento. E o que eu estou fazendo nesse evento aqui? Recarregando a aplicação. Tá? Isso aqui é uma medida de segurança, para que se o usuário trocar o endereço da carteira dele lá em cima, se ele trocar de rede, que a aplicação não se perca, que a aplicação não fique ainda tentando, imaginando que ela está na rede antiga, e ela transfira fundos para uma rede errada e você perca os seus fundos. Né? Então é muito importante que você só transacione tokens BSC na rede BSC, tokens da rede da Ethereum na rede da Ethereum e assim por diante. Certo? Então esse código aqui é só um código de segurança aí, fica como dica para vocês. Se o usuário trocar a rede, ele vai fazer um reload na tela inteira, tá bom? Vai dar uma piscada ali, vai recarregar tudo, tá? Então essa função getMetaMaskProvider, ela faz a conexão, né, e algumas validações aí na MetaMask, e eu utilizo ela tanto para ver o saldo, quanto para fazer transferências de BNB, certo? O restante da minha aplicação é a mesma, certo? É só ali alguns campos, deixa eu rodar aqui para vocês verem, para a gente continuar exatamente onde a gente parou. Não tem nada demais, são só alguns campos, certo? Eu tenho aqui no primeiro campo o endereço da minha carteira, com a minha MetaMask instalada. Quem não tem MetaMask ainda, tem um vídeo aqui no canal ensinando a instalar, como é que utiliza a MetaMask, certo? E também como é que configura a MetaMask para o ambiente de teste. Aqui eu estou no ambiente de teste, tá? Smart Chain Testnet, é a testnet da Binance. Então tudo que eu fizer aqui são saldos fake. E aqui tá meu endereço, ó. Quando eu clico aqui em cima, eu copio o endereço. É esse que eu tenho colado aqui no primeiro campo, certo? Então se eu clicar aqui para ver o saldo, ó, ele me lista o 2.68, que é o saldo que vocês viram aqui que tem na minha carteira, ó, 2.68 BNB. Tá? Então, por padrão, ele me traz o saldo em BNB. E se eu quiser transferir saldo para alguém, eu boto aqui o endereço da pessoa, certo? E a quantidade que eu quero transferir. Né? E daí eu tenho até uma outra MetaMask aqui no meu celular para fazer esses testes aí. Né? A gente pode estar utilizando aqui, mas eu não vou aqui. Tá? Eu só boto o endereço da outra carteira, quantidade que eu quero transferir de BNB, clico em Transfer, ele vai pedir autorização no navegador, o usuário confirma e o saldo é transferido. Bom? O que eu vou fazer com vocês agora é a implementação das funções para que a gente consiga utilizar os smart contracts de outros tokens que rodem na BSC e com isso a gente consiga ver saldo e fazer transferências de outros tokens que não apenas BNB, né? Que é a coisa mais pedida aí na primeira parte dessa lição, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso código. E esse MetaMask Service é o módulo onde eu vou colocar as funções aí que vão fazer essas outras atividades, vamos chamar assim, certo? Então vamos começar pela função mais simples, que é a de ver saldo, né? Então eu vou começar aqui criando uma nova função, vou dar um export que eu vou usar ela fora do arquivo, né? Então vou exportar ela. Eu vou chamar de getTokenBalance. Eu tenho o getBNBBalance e o getTokenBalance. O que eu preciso de informação? Bom, a primeira informação, a mais óbvia, é o endereço da carteira que eu quero ver o saldo, certo? É o mesmo endereço que eu já tenho ali da MetaMask, é a mesma MetaMask que eu vou utilizar, certo? A segunda informação que eu vou precisar é o endereço do contrato do token. Então, quando eu quero ver o saldo, eu pergunto o meu saldo para o smart contract do token que eu quero saber o saldo, certo? Então, aqui eu vou ter um parâmetro que é o contract address, certo? E eu vou colocar um terceiro parâmetro opcional, que é o número de casas decimais, que por padrão é 18 nos tokens, tá? Tem tokens que é diferente, mas por padrão é 18. Vou colocar aqui já o valor default. Então, quero ver o saldo. Primeiro passo, me conectar na carteira MetaMask, certo? Eu preciso de um provider, que é o provider, ele é minha conexão com a blockchain. Então, isso não muda aqui, ó. Eu continuo pegando o provider a partir da função getMetaMaskProvider, certo? O que vai mudar é agora. Antes, ó, eu pedia o balance, o saldo, direto para o provider. Agora eu não vou fazer isso. Agora eu vou me conectar no contrato. Então, const contract, certo? Vai ser um new ethers. Ethers é a biblioteca que a gente está utilizando, ela está importada aqui em cima, certo? É uma biblioteca aí muito boa para fazer aplicações, né, Web 3.0 em cima da plataforma da Ethereum e para formas compatíveis, como no caso da Binance,
certo? Então, ethers.contract, certo? E aí, o contract, eu tenho que passar para ele, ó, o address or name, certo? Vou passar aqui o contract address, que é o endereço do contrato na blockchain. Feito? O segundo parâmetro é a contract interface. O que é a contract interface? Eu mostrei para vocês antes ali o padrão ERC20 e o padrão BEP20, certo? O que o padrão define? Os nomes das funções, as chamadas das funções, certo? Aquilo ali é a contract interface, certo? Quem estudou orientação a objetos na faculdade ou algum curso por aí, deve ter estudado sobre interfaces, né, ou interfaces, que é basicamente contratos. São regras de quais funções uma classe deve ter, um código deve ter, certo? Então aqui eu tenho que passar justamente esta interface. Vocês vão encontrar isso também pelo nome de ABI, né, ou ABI, que é o Application Binary Interface. Vocês vão encontrar com essa nomenclatura no mundo Solidity, no mundo de smart contracts. Tá? É a mesma coisa. Tá? É uma interface de contrato. São as regras de quais funções este contrato possui, certo? Então aqui o que eu tenho que passar é um array contendo as strings com as chamadas de funções do meu contrato, certo? E a partir deste array, o pacote ithers, ele vai montar esse objeto de contrato aqui com as funções que vão fazer as chamadas ao smart contract de verdade que está lá na blockchain. Daí na linha de baixo eu vou poder chamar contract ponto alguma coisa, e aquele alguma coisa vai acontecer lá na blockchain através deste contrato aqui. Então o contrato é como se ele roteasse a requisição. Você faz a requisição para ele, ele processa na blockchain, né, e devolve para você uma resposta. Você não vai direto na blockchain sozinho, certo? Então aqui eu tenho que colocar a chamada de função, né, para que o ithers consiga montar o objeto para a gente. É como se fosse, gente, para quem conhece o ORM, Sequelize, por exemplo, né, é como se fosse um ORM, só que de blockchain. Né? A gente passa ali a especificação e ele monta o objeto para a gente, certo? Aqui a gente vai precisar da função de saldo. Então eu vou ter que escrever aqui em Solidity, né, qual é a assinatura da função de saldo. Ela é bem simples, é function, tá? Então é um array com uma string dentro, function, espaço balance of, com O maiúsculo, parênteses, eu tenho que passar quais parâmetros ela espera, é só um parâmetro chamado address, certo? Ela tem um modificador view, que quer dizer que ela é só para leitura, certo? E ela retorna, vou ter aqui uma instrução returns, né? Ela retorna o int. Tá? O int é um tipo de dados do Solidity que é um inteiro sem sinal. Então ela vai te retornar um numérico sem sinal, um numérico positivo. Tá bom? Então essa aqui é a assinatura da função do smart contract que eu vou querer invocar. Se eu quiser invocar mais de uma, gente, daí neste array aqui eu passo todas as funções, tá? Separadas por vírgula, eu passo todas as funções aqui, beleza? Vocês podem ir lá no padrão do RC20 ou do BEP20, né, no caso da Binance, e pegar lá as chamadas de funções que vocês vão utilizar. Aqui no nosso caso a gente só vai utilizar o saldo, então eu não preciso ter outras funções além dessa aqui, beleza? Para quem sabe o Solidity é mais fácil essa parte aqui, tá? Quem não sabe, realmente é mais chatinho, mas dá para entender, né? Então, beleza. Botei ali o Contract Interface, né? Que é basicamente a função que a gente vai precisar. E o terceiro parâmetro, ó, ele é o Signer ou Provider. Bom, Provider a gente tem ali, ó, a variável de antes, né? Provider. Que é basicamente o que está dizendo aqui, que o meu contrato ele vai ser executado através desta carteira aqui, que é um provider, né? Nossa carteira, esse provider aqui, o contrato vai ser executado em nome desta carteira aqui. Beleza? Como é uma operação de leitura, não tem muita segurança aqui, tá, gente? Porque os dados da blockchain são públicos, né? Qualquer pessoa pode ver o saldo. Se tiver endereço da carteira, ela pode ver o saldo, certo? Agora, na linha de baixo, a gente pode usar esse contrato. Eu vou ter o meu balance como sendo
await cont ponto, e eu vou poder chamar a função que eu defini aqui na nossa contract interface, que é a balance off, do mesmo jeito que eu escrevi ali. Qual é o parâmetro que ela espera? É o endereço, né? Do mesmo jeito que eu passei ali. Então, isso aqui eu pego o saldo desta carteira neste contrato aqui, certo? Então, é isso que eu tenho aqui, beleza? Para finalizar a função, eu vou só formatar aqui, vou usar um ithers.utils format units, porque ele vem em way, né? Ele vem elevado na 18ª potência, né? Então eu dou uma formatada para ele ficar no número de casas decimais ali e tudo mais que a gente está acostumado a trabalhar. Tá? Para o padrão ele vem lá num formato cheio de número, né? Então aqui ele vai converter, né, o balance com o número de casas decimais que eu adicionei aqui. Beleza? Então eu tenho agora a função getTokenBalance, que eu posso estar utilizando lá na minha aplicação para ver o saldo de qualquer moeda da minha carteira, desde que eu saiba o endereço da carteira e o contrato que eu quero analisar. Então vamos só fazer um ajuste aqui na nossa aplicação para que a gente consiga utilizar essa função aqui. Então vou começar importando aqui em cima a função nova que a gente criou, getTokenBalance. Depois, aqui embaixo, eu vou dizer para o usuário, além dele informar a carteira, ele vai informar também qual token que ele quer ver o saldo, certo? Então, beleza. Eu vou criar aqui um outro parágrafo. Nesse parágrafo, eu vou colocar um select. Select é aquele campo que o usuário pode selecionar várias opções, tá? Eu poderia colocar um campo de texto para o usuário colar o contrato dele ali, tá? Mas eu vou colocar um select que ele vai poder escolher, vai ficar mais fácil para o usuário. Então aqui eu vou colocar um onChange, né, que é toda vez que o usuário trocar o que está selecionado. E aí ele vai alterar um state nosso aqui, tá? Eu estou usando o React, certo? Mas tanto faz a tecnologia que vocês forem utilizar de JavaScript no front-end, tá bom? No React, a gente cria states, né, para guardar os dados dos campos. Então, eu vou criar aqui um state, que vai ser o contract, certo? Set contract. E, por padrão, eu vou chamar ele de BNB aqui, tá? Não é um endereço de verdade, né? Mas eu só vou chamar ele de BNB aqui. Então, aqui, quando o usuário selecionar um dos contratos, né, eu vou chamar o nosso setContract, certo? E eu vou passar o event.target.value, que é a opção que o usuário escolheu. Quais as opções que eu vou fornecer para o usuário? Vocês podem fornecer aqui quaisquer tokens que vocês quiserem, tá bom? Eu vou colocar alguns como exemplo. Então, eu vou ter o token BNB, que é o padrão. Eu vou colocar que o valor dele é BNB, tá? Eu não vou dar bola para o endereço do contrato do BNB, porque o BNB ele é o padrão, então não precisa ter o endereço do contrato dele. Tá? Agora, os outros tokens, sim. Então, por exemplo, eu quero poder ver Bitcoin. Tá? Aqui eu tenho que colocar o endereço do contrato do Bitcoin na rede que eu estou trabalhando, no caso, na rede da Binance. Mais do que isso, na rede testnet da Binance, certo? Se eu pegar aqui na internet, botar Bitcoin testnet BS6CAN, tá? Eu tenho que pegar o endereço do contrato do Bitcoin na testnet. Então aqui ó, o token BTC, tá aqui o contrato. Ó. Esse aqui é o endereço dele na testnet, eu estou na testnet. Então aqui está o endereço do Bitcoin e eu vou utilizar ele aqui. Se eu quiser também, por exemplo, Ethereum, ETH, eu tenho que pegar o endereço do contrato da Ethereum, no caso, na rede que eu estou trabalhando, que é a testnet. Então, se eu botar aqui Ethereum testnet BS6CAN, vou pegar o endereço do token da Ethereum. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, final 78. Ó, o que eu tenho é diferente aqui o endereço. Copiar da minha colinha aqui para não correr o risco de não funcionar. Tá? O que eu tenho é este aqui. No site da BS6CAN ali vocês pegam, tá? O problema é que como tem muito token repetido, muito teste, às vezes dá os endereços diferentes. Tem que dar uma olhada no endereço do token que vocês querem testar.
ou o SDC, é esse endereço de contrato aqui, na testnet, certo? Em produção são outros endereços. E tá ok, só alguns exemplos aqui pra gente ter. Você pode adicionar aqui todos os tokens que vocês querem manipular aí no código de vocês, tá? Eu tenho só esses aqui com saldo ali na minha carteira, então só esses aqui que me interessam. Então este select aqui vai produzir este efeito aqui, ó. O usuário tem o endereço da carteira e ele tem aqui alguns tokens, certo? Para ele poder estar vendo o saldo, fazer transferência, etc. Tá bom? Bem tosco mesmo aqui na interface. Posso até colocar aqui, ó, token. Beleza? Bom, então eu tenho aqui é Valley, tá? Botei Valley, Valley. Então aqui eu tenho as informações, quando o usuário trocar, eu vou estar setando aqui no state o contrato que ele selecionou. Agora, quando o usuário clicar no balance aqui, ó, vai disparar essa função check balance, hoje o que ela faz? Ela chama a função get BNB balance. A gente vai testar aqui. Se o usuário está com o contrato de BNB selecionado, vai chamar a função get BNB balance. Agora, se o usuário está com outro token selecionado, a gente vai usar a outra função que vê o saldo do token específico. Então, vou fazer um teste aqui. Se o meu state contract for igual a BNB, meu balance vai ser esse aqui de BNB, certo? Agora, caso contrário, meu balance vai ser um await de get token balance, passando o endereço da carteira e passando o endereço do contrato, tá? Aqui eu não criei função para pegar as casas decimais, eu poderia também, certo? Teria que passar lá, aqui no balance, eu teria que passar a interface, né, da função de decimals, né, que pega as casas decimais, eu teria que fazer uma consulta, pegar casas decimais, trazer, etc. Ou então colocar no meu código, né? Assim como eu coloquei os contratos aqui, eu também tenho um lugar no meu código com os decimais já preparados ali que o usuário vai precisar, tá bom? No geral é 18, tá, gente? Pelo menos os tokens que eu costumo trabalhar costumam ser 18. Então aqui ele vai pegar o saldo neste endereço de carteira deste contrato aqui que o usuário selecionou e que não é BNB. Mas se for BNB, ele usa outra função. Bom, vamos ver se funcionou. Se eu ver saldo de BNB, eu tô com o BNB selecionado aqui, ele vai trazer o 268, né? Que é o que está aqui na minha carteira. E se eu quiser ver, por exemplo, o SDC, ó, reparem que o SDC eu tenho 24.33 aqui na minha carteira. Então o endereço da minha carteira permanece sendo o mesmo. Eu troco aqui para o SDC e mando ver o saldo. Ó que bacana. 24.33, que é o que vocês estão vendo aqui, certo? Na minha carteira, tá? E se eu trocar aqui o endereço para uma outra carteira qualquer, eu vou ver, obviamente, o saldo dessa outra carteira qualquer, certo? Então, não tenho nenhum à mão aqui. Deixa eu ver se eu tenho da minha outra... Acho que é da minha outra carteira eu tenho aqui no meu celular. Vou olhar esta outra carteira aqui. Essa outra carteira eu tenho só um, o SDC, que é uma outra carteira de teste que eu tenho na MetaMask também. Tenho só um SDC. Se eu olhar quanto eu tenho de BNB dela, eu tenho 0.4 BNB, que é a outra carteira que eu tenho no meu celular, também apontada para testnet. Tá? Acho que vocês não vão enxergar direito aí, mas tem um 0.4 BNB e um USDC nela ali. Tá bom? Depois eu posso mandar print também. Show! Então, isso que eu mostrei aqui para ver saldo é a base para vocês fazerem qualquer uma daquelas outras operações dos padrões ERC20 e BEP20 com qualquer token que esteja na rede que vocês estão aí utilizando. Estou utilizando aqui Binance Smart Chain Testnet. Qualquer token que tiver lá, se eu tiver o endereço do contrato do token, eu consigo ver saldo, ver nome do token, ver symbol, ver casas decimais. Eu consigo fazer todas as operações básicas ali, transferir, né? Todas as operações básicas ali eu consigo fazer. Bom, se eu voltar aqui no padrão ERC20, tá? Eu vou ver aqui, eu usei esta função aqui, ó, balance off, certo? Eu tenho função para fazer transferências também. Então eu posso também transferir tokens, né, que não sejam apenas BNBs através do nosso código aqui também, da nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer agora é justamente a função, hoje a gente tem uma transfer BNB,
a gente vai fazer uma função para transferir outros tokens quaisquer, né, na rede aí que a gente estiver utilizando. Então vamos dar um export async function. Vou chamar aqui de transfer token, certo? O transfer token, ele vai ter um to address, que é o endereço para quem que eu estou enviando o token, certo? Ele vai ter um contract address, que é o endereço do smart contract do token que eu estou enviando, certo? Então, notem que eu não passo aqui o endereço da minha carteira. Por quê? Porque como eu vou fazer via MetaMask, é a própria carteira que eu autorizei no navegador que vai transferir o token. Então, o dinheiro vai sair dela, né? Então, eu só passo realmente o destino, certo? O smart contract do token que eu estou enviando, né? E a nossa quantidade de token que eu quero enviar, certo? E opcionalmente as casas decimais, que por padrão vai ser 18, certo? Como é que eu começo a transferência? Do mesmo jeito, me conectando na carteira. Então a gente começa aqui pegando o get MetaMask Provider. Com esse provider, eu tenho que pegar o objeto de assinatura, que é o signer, que a gente chama, certo? O signer, ele é basicamente, a gente pode resumir de maneira simplória, ele é a minha chave privada, ele é o meu segredo da carteira. No momento que eu me conecto na carteira MetaMask e o usuário me dá permissão nela, usando esse provider.getSigner, eu pego basicamente a chave privada. A chave privada da carteira é a que me permite transferir fundos, certo? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aonde que a gente dá autorização na nossa carteira MetaMask, ou com quem que a gente compartilha a nossa chave privada, ou as nossas 12 palavras, né? Aquela frase mnemônica, né? Porque se a pessoa tiver aquelas 12 palavras, ela consegue restaurar a chave. Ou se a pessoa tiver a chave também, né? Em ambos os casos, ela tendo a chave, ela consegue transferir os seus fundos, certo? Então, muito cuidado a quem vocês dão permissão na carteira de vocês e quem vocês fornecem as suas chaves, tá? Então, aqui neste momento, o usuário do navegador deu permissão para minha aplicação, eu consigo pegar o objeto signer, que é com esse objeto que eu faço as transferências, certo? Como a transferência ela vai ser feita através de um smart contract, eu tenho que fazer essa etapa aqui de novo, ó, de carregar o contrato, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou ter que carregar o objeto do contrato de novo. Então eu vou passar o contract address, agora eu não preciso da função balance off, certo? Eu não preciso mais dessa função aqui. Eu vou precisar da função de transferência. Eu vou ter que passar aqui a Contract Interface, né, o ABI, né, o Application Binary Interface da função de transferência. Qual que é o código Solidity que eu passo aqui para a função de transferência? Eu vou ter um function transfer, tá? Eu estou olhando na minha colinha aqui, porque eu não sei de cabeça esses códigos Solidity ainda, né? Function transfer. O primeiro parâmetro é um address to, e o segundo parâmetro é um uint amount, que é a nossa quantidade. Então esses são os dois parâmetros que eu passo aqui, um address to e um int amount, para a função de transferência. E depois, aqui na função, no construtor do contract, o terceiro parâmetro que eu preciso passar, né, é o provider, que é a conexão com a MetaMask, é a conexão com a blockchain, na verdade, né, que no nosso caso é em cima da MetaMask. E na linha de baixo, eu vou carregar um objeto contract signer, que é a assinatura de contrato, fazendo um contract.connect com o nosso objeto signer. Então, na linha de cima, qual que é a diferença das duas linhas? Na linha de cima, eu fiz uma conexão no contrato, passando qual função que eu vou precisar. Perfeito? Na linha de baixo, eu me conectei no contrato com a chave privada da carteira, o que vai me permitir agora assinar transações em nome desse usuário aqui. Então, como é que eu assino a transação?
né, eu vou ter aqui um const tx, né, que é um objeto qualquer, vai receber um await de contract signer ponto transfer. Esse transfer aqui é esse transfer do Solidity que eu passei aqui na interface. O transfer, então, eu tenho que passar o address to, né, que é aquele meu to address ali de cima. E eu tenho que passar a quantidade. Aqui eu vou formatar a quantidade, tá? Com ithers.utils.parseUnits. Formatar a quantidade que eu passei para o parâmetro, utilizando ali o número de casas decimais que veio para o parâmetro também. Tá? Porque eu tenho que passar ele em way, né? Então eu tenho que converter aqui corretamente. O Way, para quem não sabe, é os satoshis da rede da Ethereum, né? É a menor unidade, né? São 18 casas, né? É mais divisível do que o satoshi em si, né? É a menor unidade que eu tenho ali da rede da Ethereum, também da rede da BSC. Então eu vou ter ali um resultado, uma transação, e aí eu retorno essa transação aqui. E voilá, nós temos uma função para fazer a transferência de tokens, certo? Então a gente vai utilizar agora essa função lá no nosso app JS. Quando eu for fazer a transferência, eu vou verificar o que o usuário, né, quer transferir. Se o contrato for BNB, eu vou chamar a função transfer BNB. Se não, deixa eu importar aqui a nossa nova função. Get. Eu não exportei ela? Exportei sim. É transfer token. Transfer token. E aí, então, né, se o contrato não for BNB, o meu result vai ser um await de transfer token, passando to address, passando o contrato, a quantidade, eu tenho um campo para quantidade? Acho que tem, né? Tem tá aqui um state de quantidade, e decimais vai ficar o padrão 18 lá mesmo. Certo? E aí eu pego e jogo o resultado ali embaixo para a gente. Show? Então essa função aqui, transfer, ela é chamada quando eu clico aqui no botão de transfer, certo? E ela vai usar os mesmos campos que a gente já tem aqui em cima. Deixa eu voltar aqui para a aplicação. Estou dando um refresh aqui. Então aqui eu tenho o endereço da minha carteira MetaMask, que é esta aqui, que está no navegador, certo? Deixa eu mandar um print aqui da minha outra carteira. Vou mandar aqui um print da carteira para o meu WhatsApp, que eu consigo mostrar o antes e o depois. Tá? Então eu tirei um print exatamente agora. Tá aqui a situação da minha segunda carteira, a carteira do celular, ó, às 20h58, certo? Tá aqui a situação dela, ó, eu tenho 0.4 BNB e 1 USDC, tá? Eu vou transferir os dois, vou transferir o BNB que já funcionava antes e vou transferir o USDC também. A gente vai ver o antes e o depois. Essa carteira aqui, o endereço é este aqui de cima. Então eu vou colocar aqui, ó, to address, essa carteira. O token, primeiro eu vou transferir BNB, certo? Vou transferir 0.1 BNB. O meu saldo lá, acho que era 0.4, né? Deixa eu confirmar aqui. É 0.4. Ele vai ter que ficar com 0.5, né? Então vou mandar transferir. Quando eu clicar em transfer, ele vai pedir permissão para a MetaMask do meu browser. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, não sei se vai pegar na gravação, tá? Mas ela tá transferindo 0.1 BNB. Tá aqui a carteira que vai ir, quanto gás vai gastar, né? O gás é a taxa da transação. Vou confirmar. E beleza, transferiu, certo? Deixa eu atualizar aqui minha carteira ó, já atualizou aqui no meu smartphone. Deixa eu dar o atualizado do WhatsApp. Tá com 0.5 BNB. Tá? Então se eu abrir aqui a nova imagem do WhatsApp, ó, reparem que ficou 0.5 BNB, transferiu 0.1 BNB. Mas isso já funcionava, né, gente? Não tem nenhuma novidade. Inclusive, se eu pegar aqui o hash da transação, ele imprime aqui os dados da transação aqui embaixo, posso ir lá no BSC Scan. Aqui é TX na URL, TX barra o hash. Tá aqui a transação que eu acabei de fazer, ó. De qual carteira para qual carteira, valor transferido, 0.1 BNB, e a taxa de transação me custou 6 centavos essa transação, né? Ou 0.00021 BNB, né? Que foi o gás
gasto na transação. Agora vamos fazer então a novidade, que é a transferência de um outro token. Então eu vou trocar aqui para o USDC, por exemplo. Hoje eu tenho 24 USDC na carteira aqui do meu browser. Eu vou transferir 2 USDC para minha outra carteira. Lembrando que essa minha outra carteira, ela tem hoje 1 USDC. Depois da transferência ela tem que ter 3 USDC. Certo? Tudo isso testnet, tá, gente? Mas funciona igual na BSC, mainnet, né, na principal produção, desde que eu use os contratos certos, né? Os endereços de contrato e endereço de carteira também de produção. Então aqui eu vou fazer a transferência, ele vai pedir permissão no navegador. Tá? Então eu vou transferir 2 USDC, certo? Vou confirmar. E beleza, diz ele que transferiu. Se eu olhar aqui na minha carteira, ó, eu vou ter, acho que 24 eu já tinha, né? Ele tem que reduzir isso aqui para 22. Ó, reduziu para 22, vocês perceberam, né? Trocou, demora alguns segundos, né? Tá em 22 USDC, então eu perdi, já saiu daqui os 2 USDC. Se eu pegar esse hash da transação aqui e for lá na BSC Scan, testnet, né? Eu vou ver aqui, ó, o que foi feito, certo? Reparem que o valor da transação, 0 BNB. Por quê? Porque não foi uma transação nativa de BNB, certo? Foi uma transação de USDC. Então eu tenho que olhar aqui, ó, tokens transferidos. Desta carteira para esta carteira, 2 USDC token. Certo? Para quem não conhece, o USDC é uma stablecoin atrelada ao dólar, né? Então, como se fosse eu transferir $2 de uma carteira para outra. E tá aqui o gas, né? A taxa de transação, ó, me custou 11 centavos de dólar essa transação aqui, ou 0.0003673 BNB, certo? Se eu olhar aqui na minha carteira, tinha um USDC, eu tenho que ter agora 3 USDC, já chegou aqui. Deixa eu compartilhar com você o print. Daí pelo horário vocês vão ver que foi de agora mesmo. Deixa eu pegar aqui o print no meu WhatsApp. Ó, tá aqui 3 USDC às 21h03. Certo? Então eu consigo transferir quaisquer tokens que eu quiser, né, de uma carteira para outra. Tá? Se você transferir um token para outra carteira e ele não aparecer aqui na carteira, é porque você não adicionou o token ainda, tá? Você tem que vir aqui sempre, ó, em importar tokens, aí você coloca o endereço do contrato do token, o símbolo, casas decimais e adiciona. Daí a carteira da MetaMask, quando ela for carregada, ela vai pegar o saldo daquele token para você também. Tá? Então não se assuste se você transferir um token de uma carteira para outra e lá na outra carteira não apareceu o token, certo? Quer dizer que você tem que adicionar ele na carteira. Porque por padrão ele não fica olhando todos os tokens que existem, né? Tem milhares de tokens. Ele só olha realmente o saldo dos tokens que você configurou na sua carteira aqui. Tá? Lembrando, gente, que carteira de criptomoeda, ela não guarda criptomoeda dentro. Por isso que a gente tem que configurar os tokens nela. Ela não guarda criptomoeda. Ela guarda só as chaves. Quando você quer olhar o saldo, ela vai lá na blockchain, lá no smart contract que você configurou aqui na carteira, para ver o saldo que você tem lá para este número de conta aqui, para esse número de carteira aqui. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Foi um aulão, né? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, dá uma ideia para um próximo vídeo aqui do canal também, que eu tenho o maior prazer aí de receber os comentários e interagir com vocês aqui no YouTube. Tem saído vídeos novos aqui todas as semanas, com lives nas segundas e vídeos nas quartas-feiras. Então, se você ainda não é inscrito, se você está perdendo esses conteúdos, se inscreve agora para não perder os próximos. E é claro, antes de sair do vídeo, deixa aí o seu like para prestigiar meu trabalho, se você gostou do que você aprendeu. E na sequência eu vou lhe recomendar mais alguns vídeos também que podem lhe interessar. Um abraço e até a próxima. Valeu!